Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live semanal. É com alegria imensa que eu estou aqui para compartilhar conhecimentos com você. Vamos trazer conhecimento e atualização sobre gestão de condomínios e também sobre direito, legislação. Hoje eu ia fazer uma live sozinha, falando um pouco sobre o mercado, sobre muitas pessoas que se sentem ignoradas nesse mercado, mas eu falei mais cedo com o Dr. Délcio e ele tem uma notícia fresquinha para trazer para vocês sobre a alteração do artigo 1336 do Código Civil e é muito importante que você fique por dentro, né? E ninguém melhor que o Dr. Délcio para poder compartilhar esse conhecimento com a gente. Então, já eu vou chamar, enquanto isso, ajude a nossa live a chegar até mais pessoas, clicando nesse botãozinho que tem aí embaixo, tá? Essa setinha que tem aí, pega e compartilha essa live com os grupos de WhatsApp, com os moradores, com o síndico, conselho, administradora, todo mundo. Esse é um assunto que todo mundo precisa saber, não é verdade? Inclusive moradores, porque quem mora em condomínio paga taxa de condomínio e precisa saber porque essa notícia de hoje tem muito a ver com inadimplência. Atualização forte sobre isso. Então, nos ajude a chegar até aquelas pessoas que precisam desse conhecimento. Antes de chamar o Dr. Délcio para a gente começar a nossa aula, eu quero dizer para vocês que eu estou disponibilizando na minha agenda toda semana de 3 a 5 horários, presta atenção, de 3 a 5 horários toda semana eu estou liberando na minha agenda para que eu possa conversar com você. Não é minha equipe não, sou euzinha que estou conversando com algumas pessoas que falam assim, professora, eu já tenho conhecimento, mas eu não consigo captar novos condomínios, eu não consigo fazer prospecção, eu não consigo ser eleita em assembleia. Eu já participei de 2, 3 assembleias e perco todas. O que eu faço para conseguir prosperar nesse mercado? Muita gente chega para mim com essa dor. E sinceramente, eu acredito que, pelo menos é assim que eu avalio comigo. Toda vez que eu quero um resultado, que eu não estou conseguindo esse resultado, alguma coisa eu não estou fazendo ou eu não sei, né? Porque se eu soubesse e estivesse fazendo da forma correta, eu já teria alcançado esse resultado, você concorda? Então você pode ser a mesma coisa. Por isso eu tô tirando 30 minutinhos na minha agenda para atender de 3 a 5 pessoas toda semana para avaliar o que está travando essa pessoa de alcançar o próximo nível. Então eu vou avaliar o seu conhecimento, o seu modelo de proposta, de currículo, a forma como você se apresenta, tudo o que tem a ver para que você consiga ser eleito e fazer a prospecção correta e conseguir o perfil de cliente que você quer. Então se você se sente travado, entra em contato e agenda um horário. Se eu não tiver livre essa semana, eu vou ter na próxima semana, tá? Fala comigo pelo direct que eu encaminho você para a pessoa que vai agendar. Combinado? Ou então pode fazer contato também pelo WhatsApp. 61 981 03 6000. Combinado? Lá o Fernando vai te atender e vai colocar você na agenda para que a gente possa te atender, estudar o seu caso e trazer uma solução para você. Muito boa noite, Dr. Délcio, tudo bem? Boa noite, Maílza. Boa noite, amigos, todos que nos ouvem nesse momento. Prazer muito grande estar aqui com todos vocês de novo. É uma situação que nos deixa muita saudade, esses momentos distantes de vocês. Dr. Délcio, eu sei que o assunto de hoje é importante para trazer, aliás, é uma notícia super fresquinha, né? Então eu quero te deixar à vontade e te dizer que é muito bem-vindo aqui, estávamos com saudades. Eu tenho muita felicidade de poder contribuir com o poder legislativo em relação às questões condominiais do Brasil. Tive várias oportunidades de trazer para vocês aqui projetos de leis e leis que foram objeto de projetos de leis que nós ajudamos a construir para melhorar a vida condominial. Este específico, Maílza,
eu fui contactado pelo Poder Legislativo e emiti um parecer contrário ao que foi aprovado. A minha posição era diametralmente diferente do que foi aprovado, porque eu já vislumbrava qual seria o problema caso o projeto de lei fosse aprovado assim como foi aprovado. Então, quando eu pego a Lei 14.905 de 2024, esta lei ela foi sancionada no dia 28 de junho, mas ela foi publicada no dia 1º de julho de 2024, ou seja, na segunda-feira, essa lei foi publicada. Ela é tão recente que se você abrir hoje o Código Civil, e eles fazem essas alterações lá no Palácio Planalto, ainda não foram introduzidas as modificações no Código Civil. Então, indo diretamente para o aspecto que nos interessa, anteriormente, o artigo 1336 do Código Civil, à luz do que dispunha a Lei 10.406 e as suas alterações posteriores, estabelecia que são deveres dos condôminos, aí vem falando expressamente quais são os deveres dos condôminos, dizendo que o condômino que não pagar sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados, ou não, sendo previstos os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Então, isso é o que estava vigorando de 2003 para cá, vigorava-se essa questão. Era juros de 1% ao mês e também multa de até 2%. Essa matéria foi amadurecendo porque primeiro tinha-se a discussão se o que estava constante nas convenções relacionadas a multas valia ou não, e essas questões foram afastadas pelo STJ, porque o artigo 2035, parágrafo único, diz que nenhuma convenção irá prevalecer sobre questões disciplinadas pelo Código Civil. Então, afastou-se a aplicação da multa de 20% e estabeleceu-se a multa de 2%. E isso os tribunais sedimentaram, porque nós sabemos que demora alguns anos ou décadas para que os tribunais possam sedimentar a jurisprudência, ou seja, as decisões sejam pacificadas. Desculpe. Só que, recentemente, o STJ, dando uma nova interpretação no que estava disposto no parágrafo 1º do 1336, ele entendeu que se a convenção do condomínio dispusesse juros superiores a 1%, valia os juros que estavam sendo estabelecidos na convenção. Então, hoje eu digo para você, minha amiga Maílza e caros colegas que estão nos escutando agora, era uma matéria extremamente nova, onde nós temos só 2 decisões no STJ, nenhuma decisão dessa, salvo o melhor juízo, tem repercussão geral, ou seja, ela vai ser aplicada de forma equânime para todos os processos, dando assim a cada magistrado o direito de interpretar o que a legislação está positivada. Lá no STJ, a ministra Fátima Nancinha Dregui havia se posicionado no sentido de que era possível, se a convenção do condomínio assim dispusesse, prever juros superiores a 1%. E muito me causou desassossego aquela decisão, porque alguns condomínios saíram alterando suas convenções para estabelecer patamares de juros superiores a 1%. E essa decisão, em especial, que foi a decisão do recurso especial número 1002.525, originária do Distrito Federal, lá os ministros, capitaneado pela ministra Nancinha Dregui, eles estabeleceram que, naquele caso específico, os juros de mora de 0,3% ao mês eram juros legais, porque estavam previstos na convenção. Se nós fizermos um cálculo, Maílza, de juros de 0,3% ao dia, isso significa dizer que eu estou falando que eu posso cobrar um juro de 10% ao mês. Então, é uma situação muito palpitante, mas que ainda estava em fase de amadurecimento.
onde o tribunal ainda não tinha batido o martelo e pacificado aquela matéria. Mas, agora, nós tivemos algo diferente, porque eu não tenho muita preocupação em lançar um número desse, porque eu tenho certeza que a maioria dos condomínios do Distrito Federal e do Brasil, mais de 80%, não tem em suas convenções uma previsão de patamar de juros superior a 1%. Eu não vejo isso, não vejo nenhuma convenção, somente algumas convenções já foram alteradas, nem as convenções das novas edificações vêm tratando sobre a matéria, de juros superiores a 1%. E aí nós nos encontramos, mais uma vez, no que eu disse na Lei 14.905, que ela, alterando o Código Civil, determinou a mudança do artigo 1336, em especial o seu parágrafo 1º, que diz agora da seguinte forma: o condômino que não pagar... Gente, eu vou pedir desculpas, eu estou tossindo um pouco ainda, saí de uma virosezinha, mas a garganta ainda está incomodando. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito à correção monetária e os juros monetários convencionados, ou, não sendo previstos, os juros estabelecidos no artigo 406 do Código Civil, bem como a multa de 2% sobre o valor do débito. Aí eu vou no artigo 406, que também foi modificado, que diz o seguinte: quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação de lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, que não é o nosso caso. E aí fala: a taxa legal corresponderá à taxa referencial, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic. Aí chegou a um ponto que é de grande importância, porque continua dizendo: deduzindo o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 deste Código, que também foi alterado o 389 do Código Civil. Então, a primeira coisa que todo mundo vai perguntar: Delcio, traduz o que você falou. Você leu um monte de coisa que eu não entendi quase nada. Vamos lá. Hoje os condomínios, Maísa, quando eles vão cobrar um débito condominial do seu condomínio inadimplente, ele pode cobrar juros de 1% ao mês, porque anteriormente o 1336, parágrafo 1º, dizia isso. Ele pode cobrar atualização monetária pelo INPC, porque era pacífico e também, e pode cobrar multa de 2%. Então, quando eu faço um cálculozinho rápido, 1% ao mês significa 12% ao ano de juros. Se eu pegar o INPC acumulado dos últimos 12 meses, eu tenho 3,5%, 3,4%. Então, eu estou falando que o débito condominial vai ter uma atualização anual de algo em torno de 15,5%. Eu acho que sobre isso ninguém tem dúvida. Porém, quando eu pego a redação do novo texto, eu estou dizendo que não posso cobrar mais juros de 1% ao mês, a não ser que esteja previsto na minha convenção os juros de 1% ao mês. Eu tenho que cobrar taxa Selic. E hoje, quanto é a taxa Selic? Hoje ela está em 10,5%. Delcio, mas de 12% para 10,5% é uma diminuição substancial, mas não é nada que possa inviabilizar essa questão toda. Só que, Maísa, o Delcio fez a obrigação dele, né? E fez o estudo de casa. E aí eu peguei o tema 1191 do STF. O tema 1191, para quem não sabe, quando o Superior Tribunal Federal ele julga alguma matéria de grande importância, ele analisa se tem repercussão geral e monta um tema de tese. E na tese do tema 1191, foi estabelecido, Maísa, de forma induvidosa,
de que a incidência de juros moratórios com base na variação da Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Significa dizer que antes eu poderia cobrar, condomínio, poderia cobrar do meu condomínio inadimplente, em valores de hoje, 15,5% ao ano. Agora, com a nova redação, eu posso cobrar 10,5%. Ou seja, em uma única tacada, o Congresso aliviou a vida do inadimplente em 5% ao ano. Mas quando eu digo 5% ao ano, Maísa, parece pouco. Mas quando eu digo que o Congresso, com as taxas atuais, ele retirou do inadimplente 1/3 da sua obrigação de pagar juros e atualização monetária, 1/3 já parece muito. Quando eu pego 1/3, são 33,33%, Maísa. Então, esta questão é muito preocupante. Mas ela só é preocupante porque o devedor terá uma punição menor por ser devedor. Então, vamos lembrar. À luz da 4.591,64, o devedor pagava 20% de multa, 1% de juros, de juros mensais e atualização monetária. Aí vem o Código Civil, que diz que ele vai pagar 1% de juros ao mês, atualização monetária e multa de 2%. Então, só aí já houve um estímulo à inadimplência. Agora tem um estímulo muito maior, Maísa. Por quê? Multa de 2% vai continuar. Os juros que não estiverem fixados pontualmente na sua convenção, 1%, 1,5%, 2%, vai ser taxa Selic. E o tema 1191 diz que, quando se aplicar a taxa Selic, não se pode cobrar concomitantemente a atualização monetária pelo INPC. Então, eu desonerei o meu devedor em 1/3, 33,33% da sua obrigação de pagar juros e atualização monetária foram jogadas pelo balde. Eu usava outra expressão, mas eu não vou usar outra expressão. Foram jogados no balde porque o legislador não pensou no estímulo à inadimplência que ele está dando. E lembrando, Maísa, essa atual situação política que nós vivemos, esse governo, ele tem como meta baixar mais ainda a taxa Selic. Então, imaginemos nós que a taxa Selic baixe para 7%. O inadimplente vai pagar multa de 2% uma única vez e vai pagar a taxa Selic de 7%, de 8% ao ano. Então, o que eu vejo é que nós teremos uma corrida insana para mudar as nossas convenções. E aí mudar como, Maísa? Eu vou mudar pesando a mão de 0,3%, eu vou mudar a minha convenção para estabelecer 1%, 1,5%, como é que eu vou fazer essa mudança? E quando eu digo 0,3%, para quem está ouvindo agora, para os nossos amigos que entraram agora, é a decisão que o STJ, ao julgar o processo aqui de Brasília, entendeu que naquele condomínio, pontualmente, de maneira específica, poderia se cobrar 0,3% de juros ao dia. E nós sabemos que a lei, até anteontem, era juros de 1% ao mês. E aí a própria lei falava que os juros convencionados. Então, Maísa, eu venho com um segundo problema. Eu já trouxe um problema e venho com outro problema. Eu não tenho a garantia, enquanto isso não for sedimentado, ou seja, enquanto isso não for pacificado pelos tribunais, e essa pacificação demora anos e anos de julgamentos reiterados em primeira instância, em segunda instância, e até chegar ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, para que lá os ministros possam dar a pacificação, a estratificação das decisões dos tribunais para fixar o período de aplicação dessa nova lei. Eu sei que eu não posso pegar essa lei e aplicar para débitos anteriores. Isso é tranquilo, porque a lei não vai retroagir. Porém, a discussão, Maísa, vai ser o seguinte: as dívidas vencidas há 4 anos atrás,
elas foram atualizadas até 28, na verdade, 30 de junho de 2024, com 1% de juros, correção monetária e multa de 2%. Agora, os tribunais vão entender de que forma? Que esse período de data corte, ele vai impossibilitar que dali para frente se aplique a regra antiga, porque tem uma lei nova, ou os débitos antigos poderão continuar sendo atualizados pela lei antiga. Vou reformular minha questão. Os débitos novos vencidos a partir de 1º de julho de 2024, eu não tenho dúvida que tem que aplicar a Lei 14.905, que é taxa Selic, quando não for convencionada convencionado um outro patamar de juros. Mas os débitos que venceram antes dessa data, que vinham sendo atualizados de acordo com a legislação anterior, a atualização do dia da vigência da nova lei para frente, nós vamos ter 2 tipos de atualização para o mesmo débito, porque ele venceu antes. Então, se nós tivéssemos, como o Supremo gosta de fazer, uma modulação, se o legislador tivesse sido sábio de trazer pelo menos essa informação para a gente, dizendo, olha, os débitos anteriores a esta lei continuarão sendo calculados de acordo com a lei antiga. Teríamos uma modulação, ou seja, o para trás continua indo para frente enquanto não for estagnado, ou seja, quando não for paga a dívida anterior à nova lei. E aí seria muito mais fácil. Mas agora não, Maílson. Agora eu vou ter, como eu disse, uma correria para alterar as convenções, a fim de que o inadimplente não seja favorecido assim como foi favorecido, mas o legislador deu a oportunidade, tanto o anterior quanto esse, de que a convenção possa estabelecer um valor de juros acima da taxa Selic. Então, eu tenho que ter uma correria para alterar as convenções. E aqueles que não tiverem condições, porque o condomínio tem uma questão política muito séria, eu não consigo fazer assembleia, eu não consigo atingir o quórum qualificado para fazer uma alteração da convenção, que são 2/3 total dos condôminos, votando a favor dessa alteração, eu estarei sujeito a essas questões. Então, Laís, eu sei que eu passei muita informação e eu quero dar a oportunidade de você e os nossos colegas perguntarem para sanarem as dúvidas relacionadas à Lei 14.905. Futurologia, eu não vou conseguir fazer e saber qual será a posição, ou quais serão as decisões que os tribunais irão fazer. Mas eu tenho as minhas posições e as minhas convicções que eu irei brigar na justiça para que elas possam prevalecer. Jesus, eu não sei nem o que falar. Complicado, né? Meu Deus, que absurdo. Isso já está batido o martelo final já? Foi publicado, já está no Diário Oficial, publicado no DOU de 1º de setembro de 2024. Foi sancionado dia 28 de junho e foi publicado no 1º de julho de 2024. Agora é só ou uma declaração de inconstitucionalidade da lei ou um novo projeto de lei para alterar. Enquanto isso, minha amiga, o que vale é o que está escrito. Quem está aqui, pelo menos, está sabendo dessa informação o quanto antes, né? Para poder fazer o que precisa ser feito. Imagina aquelas pessoas que não se atualizam, que ficam ali no cargo de síndico, não se atualizam em nada e, né, não fica sabendo de nada. Eu vou dizer uma coisa, não tem muito o que fazer, a não ser agora buscar fazer uma assembleia aberta, né? Se tiver dificuldade de conseguir quórum, uma opção é fazer a assembleia aberta e começar a se movimentar nesse sentido, movimentar o conselho, movimentar a assembleia e o próprio condomínio nesse sentido. Por quê? A gente já sabe que os condomínios têm uma inadimplência absurda, né? A não ser aqueles condomínios que têm garantidora, os outros, quando tem um síndico realmente que seja gestor, que trabalha nesse processo desde o início, que tem uma cobrança administrativa, que tem uma cobrança jurídica ali, que faz bonitinho, esses conseguem sanar tranquilamente a inadimplência. Mas a gente sabe que a grande maioria dos condomínios existe uma inadimplência muito alta. E a gente ainda buscava, por meio de uma campanha de conscientização, trazer
essa política dentro do condomínio que não existe, da importância de pagar a taxa em dia, correndo o risco de perder, inclusive, o seu imóvel e tal, e tal, e tal. Agora, com tudo isso do lado da pessoa, do lado do inadimplente, vai ficar bem complicado para os síndicos. Vamos ver aqui o que o povo está colocando, se tem alguma pergunta para passar. Vamos aqui sim. Eu queria aproveitar, Maísa, agradecer ao senhor Carlos Cardoso, ele é vice-presidente da área de Educação e Comunicação do Síndico Condomínio, porque foi ele que me passou a informação em primeira mão, antes de ser publicado no Diário Oficial. Ele falou: Delcio, você já viu essa lei? Eu falei: a lei eu não tinha visto, que já tinha sido sancionada. Eu havia trabalhado no projeto de lei, dando parecer no meu posicionamento. Então, eu quero agradecer que ele é uma pessoa, ele é síndico, ele é vice-presidente do Síndico Condomínio do Distrito Federal, e agradecer essa situação. Inclusive, ele colocou nas mídias sociais do sindicato hoje nossa live. Então, quem veio de lá para cá, muito obrigado pela presença. Show! Muito obrigada pela presença de todos. Aproveitem e curtem o canal para continuar participando das próximas lives. Vamos começar a responder aqui as perguntas. Tem uma pergunta aqui do Antônio Ribeiro. Ele colocou assim: doutor Delcio, é Antônio Ribeiro, aqui do condomínio Mansões, Colorado. Nós já temos 1% na convenção. Posso permanecer o condicionado? Seu Antônio, ele é lá do setor de São Carlos, lá do Grande Colorado. Uma pessoa que nós já conhecemos, prazer poder atendê-lo. Eu digo o seguinte: quem já tiver na sua convenção de condomínio o percentual fixado, não precisa se preocupar, que vai ser respeitado. O legislador, agora de 2024, ele trouxe essa questão, né? Que ele falou claramente que os juros serão estabelecidos na convenção. Então, não tem problema nenhum. Se está escrito que é 1%, porque muitas vezes está escrito: o devedor pagará juros, correção monetária e multa de 2%, ou multa antigamente 20%. Quando ele só tiver a previsão do pagamento de juros, mas não o percentual do pagamento, vale a taxa Selic. Quando ele tiver 1%, vai valer o que está escrito no condomínio dele. Bacana. A Kátia colocou uma pergunta aí que era exatamente o que estava aqui na minha cabeça. Olha a pergunta da Kátia: qual será a reação das garantidoras diante dessa mudança? Elas vão ter um prejuízo, né, Maísa? Porque era um investimento que eles faziam de antecipar todos os recebíveis do condomínio, já sabendo que eles teriam uma rentabilidade de 12% ao ano no mínimo, mais a atualização monetária, ou seja, 15,5% em valores nominais de hoje, e mais a multa de 2%. Então, eles já tinham lá uma rentabilidade bem interessante, além do percentual que eles já cobravam dos condomínios, né? Então, lembrando, como eu disse, eles terão diminuído 33% da sua rentabilidade anual sobre os débitos que eles anteciparam. Então, isso vai ser uma questão que provavelmente eles terão que sentar com os condomínios, às vezes, para repactuar o que eles haviam pactuado antes. Porque não sei se eles vão querer trabalhar com uma rentabilidade de menos de 1% ao ano, como está previsto neste momento, que é 10,5%. Então, só para aqueles que não nos escutaram, gente, o tema 1191 do STF diz que a taxa Selic não pode ser somada ao INPC, porque ela já faz o corpo das duas coisas: juros e correção monetária, taxa Selic. Então, eu não posso cobrar os 10,5% mais os 3,5% de INPC. Vai ser só taxa Selic. É isso, meu povo. Olha, a Cristiana colocou aí, resultado à vista, né? Resultado à vista. Condomínios acabados com inadimplência alta e carros elétricos nas garagens. Lamentável. É isso aí. É uma questão... como é que é o nome dessa senhora? Cristiana. Senhora Cristiana. Cristina, perdão. Cristina, não perca o evento que o Síndico Condomínio está fazendo com o CAL, com o CREA, com a UNB, com o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Peritos, com o Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, e com o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, que nós iremos debater sobre a questão do carro elétrico e o impacto que está causando nos condomínios a questão das instalações, tá? Nós já temos problemas aí, inclusive, de seguro.
porque algumas seguradoras não estão querendo fazer seguros se seu condomínio tiver com uma outra questão que nós iremos debater dia 16. Fiquem atentos. Eu vou fixar a partir de amanhã no meu Instagram essa informação e o Cal já nos disse que eles vão disponibilizar no canal deles pelo YouTube. Perfeito. Quem não está seguindo o Dr. Delcio, já aproveita e segue. Está fixado aí nos comentários para que vocês possam ficar por dentro dessa informação que é muitíssimo relevante. Com certeza já tem muitos condomínios com problemas sérios com relação a carros elétricos, né? O Ezequiel colocou assim, Dr. Delcio, a única alteração para os condomínios foi somente quanto aos juros? Foi. Para os condomínios, a alteração foi só relacionada aos juros. Mas quando vocês lerem essa alteração do parágrafo 1336, que consta hoje só na Lei 14.905, vocês vão ter que ler a nova redação do artigo 406. E vão ter que ler a redação do artigo 389 também. Então, é por isso que eu trouxe com a Maísa esse tema, porque quando eu fiz o estudo, eu já li todos os artigos que sofreram alterações para trazer para vocês de forma mais mastigada, de uma forma mais leve, para que vocês possam observar. E aí fiz questão de trazer o que o Supremo já decidiu com repercussão geral, ou seja, qualquer decisão hoje, diferente da repercussão geral 1191, com certeza o juiz terá sua sentença reformada. O que significa dizer isso, Delcio? Se o juiz pegar um débito vencido a partir de 1º de julho e falar que o condomínio pode cobrar 1% de juros mais atualização monetária, se a convenção não tiver previsto 1%, terá problema. Se o juiz entender que ele pode cobrar taxa Selic, quando não tem previsão na convenção do índice de juros, mais atualização monetária, vai esbarrar no tema 1191 do STF. Então, gente, é muito complexo. Peçam para os seus advogados se atualizarem, emitirem parecer para que vocês possam errar menos. Garantia do acerto é quase impossível, porque o texto como veio, ele dá margem para muita discussão, principalmente porque não houve data de corte de aplicação dos débitos antigos. Esse vai ser o maior problema. Inclusive, Maísa, das garantidoras. Porque tem garantidora que tem milhões já em reais já ajuizados, pensando que vai ter uma rentabilidade e vão ter discutidos na justiça essas questões de patamares de juros. Vai ter empresa quebrando aí, viu? Vai ter empresa quebrando. Meu Deus. Antes era fácil, né? Ter garantidoras para trabalhar aí no condomínio. Agora, nem tanto. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. A Anne colocou aí, cada vez mais as assembleias têm que ser tecnicamente perfeitas para ter liquidez e certeza na previsão orçamentária e poder ajuizar cada vez mais cedo. Vou até aproveitar e dizer, quem não tem uma cobrança efetiva, meu povo, busquem ter. Busquem ter, porque agora mais do que nunca vai fazer muita diferença. Busque aí um advogado, uma empresa de advocacia que seja especializada em cobrança, alguém que possa fazer esse trabalho e começar o quanto antes. Quanto mais rápido você começar, né, mais chance você tem de ter sucesso com relação a isso. Maísa, ela levantou uma questão de grande valia, que eu acho que nós podemos fazer uma live futuramente, sobre o que fazer com o orçamento anual e constar em ata para que aquela sua ata de aprovação de taxa condominial seja um título executivo extrajudicial. Porque senão vocês terão um outro problema ainda. Muita gente até hoje continua cometendo o erro de fazer uma alteração do valor de taxa condominial e não colocar em ata de forma a poder constituir um título executivo extrajudicial. E lembrando, Maísa, que você falou bem aí um momento antes aqui, para alterar as convenções, gente, diferente dessa lei que eu estou criticando muito, a Lei 14.309, que trata sobre assembleias permanentes e assembleias virtuais e híbridas, e essa eu só falo bem, porque, graças a Deus, o Poder Legislativo, por intermédio da senadora Soraya Tronic e por intermédio da então deputada federal e hoje vice-governadora do Distrito Federal,
Celina Leão, elas nos escutaram. Eu pude ajudar na confecção dos PLs e, de fato, nós temos uma legislação que só veio a ajudar os condomínios no que tange às assembleias permanentes para obter quórum qualificado para alteração de, por exemplo, convenção. É isso aí. Tem muitos alunos hoje que só fazem assembleia virtual nos condomínios. Nem existe mais, em muitos condomínios, nem existe mais assembleia presencial. Os próprios moradores, os próprios condôminos, né, eles já optam mesmo pela assembleia virtual ou até mesmo a híbrida. Mas você sabe, Maísa, que brasileiro, infelizmente, ele é muito criativo. Muitas vezes para o bem e muitas vezes para o mal. Uhum. Eu tenho visto assembleias virtuais ou híbridas, aonde as pessoas que estão no poder utilizam-se de má fé e conseguem alterar votações utilizando mecanismos indevidos no conto das votações, tá? É algo que nós temos que pensar para inibir esse tipo de situação, para que pessoas que queiram utilizar de forma errônea uma ferramenta tão salutar, essas pessoas têm que ser inibidas, porque não pode ser aceitável o que eu vi acontecer algumas vezes, de eleições que deixam para descarregar os votos daqueles que não votaram no último momento, e a eleição vinha volta a volta, daqui a pouco alguém tem um descarrego de 30 votos de uma vez só, porque ao final já sabem que não vão ter condições de votar aquelas pessoas que normalmente não votam, lança como se tivesse votado e se elegem de forma indevida. Mas esse é um outro assunto que iremos tratar no futuro também. Jesus, encontra-se um jeito para tudo, né? A Cristina colocou aí, ó, será online? Quero sim. Sim, vai ser presencial, mas vão transmitir online. O endereço do Dr. Delcio vai compartilhar lá no Instagram dele e ele vai me passar também, eu devo compartilhar aqui nos meus stories para vocês. O Diógenes colocou assim, então não poderá ser cobrada a correção monetária nos casos que os juros estão em 1% na convenção? Quando estiver escrito na convenção que os juros é de 1%, pode cobrar a correção. Não tem problema nenhum. O que eu disse é que quando não tiver juros fixados na convenção, vai cobrar a taxa Selic. E taxa Selic já tem em sua composição a correção monetária. Quando você tiver juros fixados na sua convenção, você pode cobrar os juros que ali estiverem estabelecidos e ainda a correção monetária. Você pode cobrar as duas coisas. Então, suponhamos que aquele condomínio que colocou que o condomínio inadimplente irá pagar juros de 2% ao mês. Está escrito na convenção. Segundo o STJ, das decisões que nós temos até agora, é lícito colocar isso na convenção. Então, ele vai pagar 24% de juros ao mês, mais a correção monetária. Então, ele vai ser bastante penalizado, o que eu também já não acho justo, porque eu não posso ter um empobrecimento de uma pessoa porque ele está com uma dificuldade financeira. Ou seja, eu estou levando ele cada dia mais para o buraco. Então, tem que ser algo equilibrado para que ele seja punido e dê a contrapartida financeira pela sua inadimplência aos demais condôminos que anteciparam os valores para manter aquele condomínio funcionando. Então é por isso que entendíamos que juros de 1% ao mês mais correção monetária era o ideal. Sim. A Ana Brício está colocando, quando o condomínio não tem assessoria jurídica, a administradora pode emitir o parecer sobre a cobrança? Então, vamos lá. A administradora, ela tem que ter como responsável técnico um administrador. Ela não pode ter um advogado, ela não pode ter um contador, ela tem que ter seu responsável técnico, um administrador. O administrador, ele pode emitir parecer técnico sobre questão de legislação, não existe nada que impeça que se faça isso de forma camuflada. Mas nós temos que lembrar que o artigo 47 da Lei de Contravenções Penais estabelece que contravenção penal
o exercício ilegal da profissão. Então, o advogado não pode fazer trabalho de contador, o advogado não pode fazer trabalho de engenheiro, o advogado não pode fazer trabalho de arquiteto, de técnico em edificações ou de qualquer outra área, inclusive um administrador. Da mesma forma, as outras formações de profissionais não podem invadir a esfera de trabalho de um advogado. E lembrando que se o condomínio não tiver um advogado particular, ou seja, assessoria particular, a administradora não pode ofertar no seu contrato um trabalho jurídico. Nós já temos decisões aqui no Distrito Federal, inclusive, com multas altíssimas para as administradoras que oferecem trabalho jurídico incluído no trabalho de administração condominial. Então, é bom observar, mas a interpretação dessa norma no que tange a gestão do condomínio, se ele não adentrar na esfera de interpretação jurídica de texto, ele pode, de fato, emitir um parecer. Neste caso, Maílza, eu já tenho aconselhado os candidatos que tiverem concorrendo a um pleito eleitoral no condomínio, eles são condôminos, provavelmente, ou qualquer condômino tem o direito de ter todas as informações que o condomínio tiver produzido, sejam elas na área contábil, financeira, econômica ou contratual, inclusive na questão de votação. Então, observando que a LGPD trata sobre as informações de dados sensíveis, ele, condômino, que concorreu ou não a um cargo eletivo, que perdeu ou não esse cargo eletivo, ele pode requerer administrativamente, em não sendo liberado judicialmente, para que demonstre quais foram as unidades que foram votantes. Então, o que ele pode fazer? Apartamento 101, lá consta que votou. Mas você já sabe que o apartamento 101 não votou. Aí você vai atrás do apartamento 101, pega uma declaração dele, com firma reconhecida em cartório, que ele não votou. E vai atrás de um por um, que vocês vão ter que fazer um trabalho de detetive para verificar quem votou e quem não votou. Então, detectando-se que houve, de fato, uma mácula à legalidade e à lisura da votação, vocês podem ir à justiça para anular aquela votação e, inclusive, neste caso, mover ações criminais para responsabilizar quem cometeu o ato ilícito. Porque nós estamos falando do artigo 299 do Código Penal, que é falsidade ideológica, porque alguém votou como se fosse aquela pessoa. E falsidade ideológica é um crime punível e essa pessoa, com certeza, terá que responder por este crime. Então, quem estiver nos escutando e já tiver feito situações iguais a esta, lembre o seguinte: uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa pelo crime de falsidade ideológica não é muito interessante. Então, tente não fazer isso, gente. Vamos agir dentro da legalidade, vamos, de fato, exercer o poder democrático, porque nos condomínios a legislação permite que você faça a aferição de quem votou, não sabendo, às vezes, para quem votou, mas, inclusive, para quem votou, porque a votação não é secreta, a não ser que a sua convenção determine que seja uma votação secreta. Em não sendo uma votação secreta, você pode saber, inclusive, para quem aquela unidade votou. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, e a gente comentou mais cedo sobre a correria que vai ser, né, para muitos síndicos atualizarem a convenção e tal, vocês podem aproveitar, vocês que vão fazer a atualização da convenção, aproveita para atualizar também a informação sobre procurações, gente. É uma das coisas, doutor Delcio, que eu recebo quase todos os dias aqui, as pessoas reclamando. Não adianta fazer nada no nosso condomínio, porque tem sempre um condômino que tem não sei quantas procurações e ganha tudo. Ou o síndico, que é pior, né? O síndico chega aqui com não sei quantas procurações e ele aprova o que quer, porque as procurações passam da metade e tal. Então, gente, a única forma que a gente tem de resolver esse problema é limitando o uso de procurações por CPF, limitando na convenção.
né? Tem muitos condomínios que já tem lá na convenção que o síndico, o conselho, não pode ter procuração em seu nome. Mas, além disso, vocês podem limitar que cada CPF só pode ter tantas procurações, né? Cada CPF só pode representar as suas unidades ou a sua unidade e mais X procurações. Assim vocês vão resolver esse problema. É a única forma, até hoje, né, doutor Deus? É a única forma que tem de limitar procurações, o uso de procurações. Sim. Inclusive, tinha um projeto de lei que tratava sobre essa questão, que limitava-se ao número de 3 procurações por pessoa. Esse projeto não foi para frente, porque ele, segundo a CCJ da Câmara, ele queria fazer uma reserva de mercados para que o síndico inorgânico pudesse gerir os condomínios. Nada a ver. Eu acho que eu sou totalmente a favor de prever essa questão do síndico inorgânico, ou seja, aquela pessoa que tem como atividade empresarial gerir condomínios, só que não podemos fazer reserva de mercado, né? Porque aí nós estaríamos afrontando a Constituição Federal. Então foi por isso que este projeto de lei ele não foi para frente, em virtude dessa situação. Mas quando eu emiti um parecer e encaminhei lá para o Congresso sobre esse parecer, sobre esse projeto de lei, eu falei o seguinte: apesar de ser inconstitucional essa parte do projeto, mas tem outra parte que é muito salutar, que seria exatamente a fixação de número de procurações por CPF, né? Sim. E aí o Congresso entendeu que, como essa matéria era uma matéria de pouco impacto de relevância, preferiu arquivar aquele processo, morreu ali na CCJ, aquele projeto de lei, morreu ali na CCJ mesmo e não foi dado andamento. E hoje não tem nenhum novo projeto que eu tenha conhecimento, é óbvio que pode ter, mas eu não tenho conhecimento, nenhum projeto de lei que trate sobre a limitação de número de procurações. Pouco impacto, é incrível, isso prejudica e muitos condomínios. Uma vez eu tive um aluno aqui de um grande condomínio lá de São Paulo, que inclusive passou na televisão, no Fantástico, em vários programas. Era um condomínio grande. Um condomínio onde somente os condôminos elegiam uma pessoa ali, né, para um cargo político. E ele entrou no curso só para que a gente conseguisse tirar o síndico de lá. E eu fiz isso com ele. Fiz tudo o que eu podia fazer. O doutor Deus, inclusive, entrou, fez um trabalho com ele. Ninguém conseguiu. Por quê? Por mais que eles ganhassem, o bendito lá sempre dava um jeito de, no final das contas, acabar ganhando. Eu não sei exatamente o que acontecia, mas um dos problemas era esse, de procurações. Então, isso tem um impacto incrível, gigantesco em muitos condomínios. E aí, por isso que eu comentei aqui, se vocês vão fazer a alteração da convenção, aproveitem e façam essa alteração lá, porque é a única forma de limitar o uso de procurações. Ali colocou assim: como um condomínio que tem convenção de 40 anos e alega dificuldade em atualizar devido a apenas poucos proprietários, atualizar devido muitos proprietários já faleceram. Como que a gente coloca isso em prática? A única solução são as assembleias permanentes, né? Porque lá, como eu disse, a Lei 14.309 estabelece que, em tendo assembleia permanente, você, no prazo de 60 dias, prorrogar por mais 90 dias, pode fazer quantas assembleias forem necessárias para atingir o quórum. Eu só peço, gente, que não confundam assembleia permanente com assembleia aberta. Antigamente, nós tínhamos a situação da assembleia aberta que abria-se a assembleia e ela ficava recebendo votos durante um certo período. Isso não pode acontecer mais. Eu posso fazer uma assembleia permanente. E a assembleia permanente ela tem a descrição da forma de se fazer da maneira que está escrito lá na legislação. Que abre essa assembleia, ao final daquela sentada, vota-se por permanecer a assembleia, torná-la permanente. E vocês podem fazer quantas assembleias vocês quiserem durante um prazo de 60 dias, podendo prorrogar por mais 30, ou seja, 90 dias, fazer as assembleias, pode fazer de 2 em 2 dias uma assembleia, não tem problema nenhum. Só que a cada vez que você fizer uma dessas assembleias, você tem que fazer uma ata
e fazer uma nova convocação para os que não compareceram. E aí, lá está escrito muito claramente como tem que ser feito. Fazendo isso, você pode atingir, sim, o quórum qualificado para atender a votação. Ou outra possibilidade é você, e aí é o que a Maria está falando, que é prejudicial, e eu concordo com ela, mas enquanto não for vedado por lei isso, é pegar procuração específica para aprovação da convenção. Então, se as pessoas não querem estar presentes na Assembleia, pegue procurações específicas, trazendo o seguinte, fulano de tal passa procuração para ciclano, para que represente a unidade tal do condomínio tal, para aprovar a nova convenção do condomínio. Levou isso, tem validade também. Então, existem formas e formas, mas o ideal é que você tenha uma boa assessoria jurídica para levar de maneira muito clara e dentro da legalidade aquilo que se pode ou não se pode fazer. Perfeito. É isso, queridos. É claro, quase sempre a gente nunca consegue, quase nunca, né? A gente consegue responder todas as perguntas, porque o tempo passa muito rápido. E como faz tempo que eu não faço live aqui no Instagram, eu não quero arriscar passar de 1 hora, porque pode ser que derrube a nossa live, né? Então, tá chegando aqui 1 hora, quero me despedir de vocês, agradecer pela presença, dizer que quem ainda não curte o canal, aproveita e me curte, tem muito conteúdo e tem live toda quarta-feira às 8 da noite. E o link do Dr. Delcio está aqui embaixo, vocês vão lá, curtem o Instagram dele, porque ele vai compartilhar sobre o evento que vai ter, e eu vou compartilhar também nos meus stories. Dr. Delcio, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Pailson, um prazer muito grande estar aqui com você e com nossos amigos que estão presentes aí, e espero ter a oportunidade de trazer mais conteúdo para vocês, porque a cada dia que passa, gerir um condomínio fica mais complexo. E sem um bom conhecimento, difícil ainda, muito mais difícil. Então, agradeço muito a senhora Maílza pelo que ela faz por vocês, vocês síndicos, né, e futuros síndicos, e espero que vocês sempre continuem primando por angariar mais conhecimento, porque somente aí nós poderemos fazer uma gestão de excelência. É isso aí, perfeito. Obrigada, doutor Delcio, obrigada a todos os presentes, fiquem com Deus. Quem não conseguiu ter sua resposta, coloca aqui, a aula vai ficar gravada, coloca lá nos comentários que a gente responde depois, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, boa noite.